Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Senhores deputados, pela vez primeira, presidindo o plenário desta casa, sinto-me muito honrado, mas também com uma grande responsabilidade, e acredito que pela vez primeira também um pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular preside o plenário desta casa. Que Deus abençoe a todos e peço a colaboração de todos os deputados para que juntos possamos fazer um bom trabalho aqui. Muito obrigado. Esta presidência, no uso de sua prerrogativa, dá as atas das últimas sessões por lidas e aprovadas. Informo também que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Breves comunicações. Escrito para falar, em primeiro lugar, o senhor deputado Napoleão Bernardes, a quem concendo a palavra por até 10 minutos. Caro presidente em exercício, deputado Jair Mioto, parabéns pela eleição, a ascensão à mesa diretora. Orgulho para todos nós, seus colegas, seus amigos, lhe vermos nessa posição. Desejar também, nessa nova etapa do deputado Marcos da Rosa, todo sucesso e todo êxito, agora nas comissões permanentes aqui da Casa. Reconhecimento aqui aos colegas deputados, Zili, Gessé Lopes, Sargento Lima, Camilo Martins e a toda a comunidade catarinense. Venho trazer um tema da infraestrutura regional, da mobilidade ou da falta de mobilidade da região do Vale do Itajaí. O Vale do Itajaí tem a maior produção econômica de Santa Catarina, também a maior população proporcional do estado de Santa Catarina, e o Vale do Itajaí vive problemas muito crônicos a respeito de mobilidade. Desde o início do mandato, tem sido uma saga nossa, uma cruzada no sentido da defesa da chamada BR-102, uma via paralela à BR-101. O deputado Camilo Martins foi um dos grandes entusiastas do contorno viário da Grande Florianópolis, e aquilo que o contorno viário da Grande Florianópolis significou em termos de avanço real, significativo, concreto para a mobilidade da Grande Florianópolis e do sul do estado, é o que nós necessitamos em relação ao litoral Vale Norte, porque quem vem de Joinville, deputado Sargento Lima, em direção a Florianópolis, passando por todo o litoral catarinense, vive tortura diariamente em relação ao trânsito. É quase que uma via urbana congestionada dia e noite, e hoje os congestionamentos não têm hora para acontecer. É um inferno passar pela BR-101, porque a gente fica trancado no trânsito, é de irritar, é uma tortura. E não há dúvida, todos os catarinenses e aqueles que nos visitam são penalizados diariamente por essa lentidão no trânsito, que é um dos trechos mais congestionados de todo o Brasil. E aí, vai passando de Joinville, Araquari, Barra Velha, Penha, Pissarras, Navegantes, Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema. É, de fato, um teste para a paciência de cada um, e não há mais quem aguente passar por isso. E a lentidão também leva a muitos acidentes, e aí o cenário é caótico. Então, além do prejuízo econômico que há, a perda e o atraso de vida literal das pessoas, as pessoas perdem o seu tempo aí nessa via. O governador Jorginho Mello, o governo do estado, teve uma ação muito importante, que foi a assinatura dos projetos de engenharia para a chamada Via Mar, que é exatamente esse contorno viário, iniciando pela região norte, Joinville, até chegar no início do contorno viário da Grande Florianópolis, e aí termos exatamente essa grande ação de infraestrutura de mobilidade. A Assembleia Legislativa tem digital nessa causa, temos uma frente parlamentar em defesa dessa tese, liderada pelo deputado Carlos Humberto, com a participação de muitos deputados, a minha participação, e a Assembleia Legislativa, ao longo da sua história recente, tem feito uma cobrança enfática dessa que é prioridade das prioridades, não só do Vale do Itajaí, da região norte catarinense, mas não há dúvida, é uma prioridade para Santa Catarina, haja vista exatamente essa rodovia fazer a interligação com portos estratégicos, aeroportos estratégicos, uma região altamente desenvolvida em termos de turismo e, portanto, a redenção do desenvolvimento econômico, a manutenção e a redenção do desenvolvimento econômico da região passam necessariamente por essa causa. Mas quero mencionar aqui uma situação urgente, em relação especificamente ao trevo da rodovia Governador Jorge Lacerda, que faz a ligação até a BR-101 de toda a região de Blumenau, a região de Gaspar, a região de Ilhota, e hoje em toda a BR-101, em toda Santa Catarina, não há trevo mais insuportável
que o trevo da Jorge Lacerda para acessar a BR-101. É uma confusão e ali a lei de trânsito já não tem mais como valer. É bicicleta disputando espaço com carro, pedestre disputando espaço com caminhão, uma confusão generalizada, não tem nem como ter o mínimo respeito à lei de trânsito, ali vale a lei do mais forte, a lei do mais rápido, a lei do mais ligeiro, porque são poucos centímetros sendo disputados, desde bicicleta, moto, carro, caminhão, é de fato algo vergonhoso e não é trágico, enfim, porque nem se consegue andar, porque senão até mais acidentes ali aconteceriam. As pessoas ficam, de fato, presas ali, é um estresse diário e não tem dia nem noite. O governo do Estado fez uma ação importante, a bancada do Vale fez essa cobrança e o governo do Estado fez uma ação muito importante que contribuiu muito para melhorar um pouco o trânsito da BR-101, mas para ser, de fato, um divisor de águas na região de Brusque. As alças de acesso, a rotatória, os trevos de acesso, as alças, uma ação de mobilidade importante para fazer a interligação da rodovia Antônio Raio até a BR-101 na altura de Itajaí. E exatamente essa mesma ação e essa mesma medida que nós temos cobrado aqui há tempo em relação ao trevo da Jorge Lacerda. A ação da Antônio Raio foi investimento do governo do Estado, foi uma decisão do governo do Estado, contribuiu para desafogar naquele trecho a BR-101 e é exatamente essa medida que nós defendemos em relação à rodovia Jorge Lacerda para garantir a condição de acesso do médio vale do Itajaí até a região litorânea de Santa Catarina via BR-101. Portanto, essa ação é prioridade das prioridades para o Vale do Itajaí, é prioridade das prioridades para o médio vale, para a região da Foz do Itajaí e para, inclusive, contribuir para desafogar a BR-101. A solução de longo prazo é a BR-102, é a rodovia Via Mar, que nós temos cobrado com ênfase, mas um paliativo fundamental, importante, urgente, necessário, agora que está entregue essa obra e essa ação importante estratégica de mobilidade regional, que é o acesso da Antônio Raio até a 101, essa mesma medida passa a ser urgente, premente, necessária para ontem, em relação também ao acesso da rodovia Jorge Lacerda até a BR-101. Fica aqui a nossa cobrança, senhor presidente, e a nossa vigilância em relação a esse tema. Obrigado. Muito bem. Parabéns, deputado Napoleão Bernardes. Ouviremos na sequência deputado Júnior Cardoso. Mesmo não se encontra, então, próximo orador inscrito, deputado Gessé Lopes. Vossa Excelência tem a palavra por até 10 minutos. Ali eu vou passar uma imagem de violência para avisá-los. Segura o meu tempo, por favor. Obrigado, presidente. Hoje eu quero parabenizar duas instituições. Primeiro, quero parabenizar o BOP de Santa Catarina por ter mandado para o colo do capeta esse vagabundo, esse bandido que veio lá do Pará para cometer crime aqui em Santa Catarina. Esse abençoado aqui, que está aqui ostentando o dinheiro do crime, foi um dos vagabundos que entraram na casa do policial, esfaquearam o policial, espancaram ele e a mulher dele. Então, parabéns ao BOP que fez a verdadeira justiça, porque se a justiça ficasse por conta das luzes do ECA, aconteceria o mesmo que está acontecendo com o caso do cachorro-orelha. Nada, porque o abençoado tinha 17 anos. Então, parabéns, BOP de Santa Catarina, e fica o recado para quem quiser vir de fora aqui para Santa Catarina, cometer crime e cantar de galo. Esse é o final que tu vai ter aqui. Então, o BOP pode vir aqui no meu gabinete e está garantido R$200 mil de emenda para investimento no BOP de Santa Catarina.
E a outra instituição que eu quero parabenizar é a NSC. Quero deixar meus mais sinceros parabéns para vocês, NSC Lixo, prima irmã da Globo Lixo, pelo seu jornalismo nojento e hipócrita, de sempre. Vocês que adoram falar sobre mulheres vítimas de violência, que vocês não podem ver um caso de mulher vítima de violência, já estão lá urubuzando para fazer uma matéria gigantesca sobre o assunto. Como foi no caso da abordagem policial aqui no Monte Cristo, que só o que falaram foi sobre o tapa que a polícia deu na mulher, e fizeram uma reportagem imensa, dando oportunidade para os baderneiros, para os cachaceiros, contar a versão deles e a polícia que se dane. Como se a culpa da polícia estar lá fosse da polícia, e não dos baderneiros com som alto. E ali, naquela abordagem, em Braço do Norte, onde vocês botaram lá, violência policial contra a mulher, como se ela tivesse sido imobilizada e botada no chão, porque é mulher. Mas aí eu estava olhando aqui, NSC, a reportagem que vocês fizeram. Policial é esfaqueado enquanto dormia e ladrões levam embarcação na Grande Florianópolis. Aí a gente vai ver aqui para ver se vocês falam da mulher do policial que foi espancada pelos vagabundos. E não tem uma miserável linha lamentando a agressão contra a mulher do policial. Uma linha. É porque depende quem é o agressor e quem é a vítima, né? Jornalismo de merda. Aí fizeram aqui outra notícia: o suspeito de esfaquear policial na Grande Florianópolis é morto em confronto com a PM. Não fala nada de onde é o vagabundo. Não fala que é do Pará, que veio fazer baderna aqui, cometer crime aqui. Mas sabe por quê? Porque vocês vocês vivem falando mal de Santa Catarina. Querem dar a entender que isso aqui é cria de Santa Catarina. Não mencionam uma linha dizendo de onde que era o vagabundo. E para nível de comparação, mulher que levou o tapa no rosto em ação da PM diz ter sido vítima de brutalidade. Esfaquear o policial é tranquilo, é normal, faz parte, é do dia a dia, é corriqueiro, o vagabundo entrar na casa dele e esfaquear o policial. Agora, um tapa na cara de uma cachaceira bêbada, aí é brutalidade. Para a NSC, polícia é lixo. Sempre trataram polícia como lixo. Mas já que vocês gostam, NSC, de falar sobre agressão de mulher, eu vou dar uma sugestão para vocês. Façam uma matéria sobre essa violência contra a mulher aqui, ó. A guria tá até sangrando. Foi avisada. Sabe quem é essa mulher, NSC? Sabe quem é essa covarde que jogou a menina indefesa no chão e deu um chute na cabeça dela 2 vezes? A mulher que não reagia a nada. É a mulher que vocês estão defendendo contra a ação policial. Faz uma matéria dela. Mostra quem é, NSC. Mostra a violência contra a mulher ali, em defesa, que levou chute na cabeça. Não vão fazer, né? Porque daí não dá like, não está dentro da cartilha ideológica da NSC. Olha, gente, eu não sei como é que o governador bota milhões de reais na conta dessa imundícia aí. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei qual é o meu futuro político. Não tenho ambição. Não tenho estratégia, não tenho, sei lá, não sei o que vai ser do meu futuro político, mas torçam muito, para Deus nunca me colocar na cadeira do governo desse estado,
porque vocês não vão receber R$1, um chinelo velho, se eu fosse governador. E eu faria pelo menos 4 anos de mandato, fazendo vocês comer o pão que o diabo amassou, se dependesse de mim. Tenho dito. Obrigado, presidente. Próximo orador inscrito, o deputado Carlos Humberto. Deputado Carlos Humberto, Vossa Excelência tem a palavra em breves comunicações por até 10 minutos. Senhor presidente, deputado Jair Mioto, que grata surpresa ser presidido pelo senhor nesse início de tarde, né? Novo visual, o cabelo está bonito, é legal. Novo integrante da mesa diretora, olha aqui, que grata satisfação. Senhores deputados, as pessoas que nos assistem aqui no plenário do Palácio Barriga Verde, nas redes sociais da Assembleia Legislativa, nos meios de comunicação. Deputado Gessé, se for governador, uma coisa a gente tem certeza, coragem não vai faltar, né? O homem é corajoso e brabo. Vai ter bastante gente aí que vai passar trabalho. Mas, senhor deputado Jair Mioto, nosso presidente, na última semana, quarta, quinta e sexta-feira, nós estivemos no Alto Vale Catarinense fazendo visitas e entrega de recursos a vários municípios daquela região tão importante do nosso estado. E um dos municípios em que nós estivemos, nas nossas visitas e nas nossas entregas de recursos, foi no município de Ituporanga, no Vale da Cebola. Lá, nós destinamos R$1.150.000 para o Hospital Bom Jesus. E naquela ocasião, além da entrega dos recursos, participamos da inauguração do novo pronto atendimento, que foi totalmente remodelado, reformado, modernizado, para melhor atender aquela população. O Hospital Bom Jesus, ele faz um atendimento naquela micro-região importantíssimo, com maternidade, com UTI, com pronto atendimento, com internação, com diversas modalidades cirúrgicas, e o pronto atendimento do hospital estava acanhado e desatualizado. Com o recurso enviado pelo deputado Carlos Humberto, nós tivemos a oportunidade, deputado Tiago Zilli, de remodelar todo esse pronto atendimento. Mas o envio do recurso, e quem é deputado sabe, é a parte mais fácil do trabalho. Isso é simples, você redige um documento, protocola aqui com o deputado Marcos Vieira no orçamento e está encaminhado, isso é fácil. O difícil, deputado Alex Brasil, foi conseguir a liberação da vigilância sanitária para que nós pudéssemos empregar o recurso em favor da população de Santa Catarina. E aqui eu também fico muito feliz e gratificado de poder ter sido o autor desta articulação, porque o projeto encontrava-se há alguns anos parado na fila da burocracia estatal para a sua aprovação. E depois de muito trabalho, de algumas visitas, de algumas interações, de muita cobrança, nós conseguimos a liberação por parte da vigilância sanitária e depois de um ano praticamente de obras, a inauguração oficial do pronto atendimento do Hospital Bom Jesus. Então fica aqui este meu
esta nossa lembrança, esse nosso recado, essa nossa manifestação em favor daquele município e daquela importante casa de saúde que faz um atendimento regional importantíssimo. Mas das nossas visitas e durante a inauguração e dos eventos que participamos naquele município, junto com o prefeito Jason Curtis, nós também visitamos propriedades de produtores rurais ligados ao cultivo da cebola, aos vendedores, às empresas que trabalham com a cebola, e a crise é grande. Na tarde de ontem, o prefeito, inclusive, fez um decreto emergencial. O preço, e eu vi que o deputado Ivan Nath se manifestou nesse sentido, inclusive, o preço da venda final da cebola, hoje, não cobre metade do preço da produção. Esse decreto emergencial veio em boa hora. O prefeito nos procurou no dia de ontem ainda, e nós fizemos uma indicação, junto com a equipe dele que nos ajudou a redigir, para que a gente sensibilize o governo do estado de Santa Catarina, os órgãos de fomento, a Secretaria de Estado da Infraestrutura, para que a gente dê o apoio necessário para o produtor da cebola em toda aquela região que no momento, e toda a cadeia produtiva, se encontra em uma situação muito ruim. Eu não tenho dúvida que esse apelo que fizemos ao senhor governador, à Secretaria de Estado da Agricultura, será atendido, porque o governo também está de olho no que está acontecendo com este meio de cultivo em Santa Catarina. E eu não tenho dúvida de que o governo do estado, naquilo que lhe competir, estará ombreado a toda essa cadeia produtiva para que se ache, deputado Júnior Cardoso, uma melhor solução de apoio a esse produtor e toda a cadeia que se envolve em torno da cebola. Obrigado, senhor presidente, era isso. Obrigado, deputado Carlos Humberto, pelas palavras também referidas a este deputado. Vossa Excelência é um deputado muito atuante, merece todo o nosso carinho, respeito e admiração. Meu amigo. Também inscrito em breves comunicações, deputado Júnior Cardoso. E para encerrar na sequência, deputado Ivan Nath. Deputado Júnior Cardoso, Vossa Excelência tem a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, que preside a nossa sessão na tarde de hoje, deputado Jair Mioto, parabéns. Cumprimentar os demais parlamentares e a todos que nos veem, nos ouvem, o vereador Renan Bolsonaro, que também está conosco, demais amigos que nos visitam. A Bíblia Sagrada diz, e Paulo escreveu uma vez, na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele disse assim: porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não estou aqui na tribuna na tarde deste dia de terça-feira para misturar política com religião, mas eu sou representante nato do segmento evangélico. Deputado Sargento Lima, Gessé Lopes, Tiago Zilli, e eu nunca vou ter vergonha de dizer que eu sou evangélico. Nós hoje no Brasil representamos aproximadamente 50% da população são evangélicos. Considerando que nós temos aí 220 milhões de brasileiros, nós temos aí 100 milhões de evangélicos.
E eu gostaria, depois de uma viagem exitosa que eu tive por todo o oeste de Santa Catarina, senhor presidente, durante toda a semana que passou, estar aqui nesta tribuna falando das demandas de tamanha relevância para que a gente pudesse estar aqui discutindo. Mas quero falar para vocês, como evangélico e defensor da classe, do segmento evangélico nesta casa, eu tenho orgulho de dizer que sou um pastor. Eu quero dizer para você que eu estou muito triste, porque o presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi na Bahia, e ele disse, senhor presidente, que os evangélicos, 90% dos evangélicos vivem da ajuda do Estado. Isso é uma vergonha para nós evangélicos. E eu, como representante dos evangélicos aqui, eu não posso ficar sentado engolindo isso sem Coca-Cola, de forma alguma. Eu quero dizer para você que isso é uma vergonha, um assinte. Porque aquilo que eu acredito não é o que este homem está falando nos palanques, nas campanhas que ele já está fazendo. Porque a Bíblia Sagrada diz que a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. E que Deus é suficiente, soberano e supridor das nossas necessidades. Foi Paulo que disse na sua carta aos Filipenses: o meu Deus, segundo o seu poder, suprirá em glória todas as minhas necessidades. Eu não sou evangélico para viver de vale gás. Eu não sou evangélico para viver de cesta básica. Eu não sou evangélico para viver dos favores do Lula. Eu sou evangélico porque eu acredito no poder da palavra de Deus. Eu sirvo um Deus provedor e que é suficiente para colocar a provisão na minha mesa. Eu estou aqui representando praticamente 100 milhões de brasileiros que gostariam de estar nesta tribuna essa tarde para reprovar esta fala infeliz do presidente da República, dizendo que nós somos um sanguessuga. Nós evangélicos tomamos do governo e agora ele tem que ir lá pedir para o pastor votar nele. Isso é uma vergonha, isso é crime eleitoral, e nós não poderemos de forma alguma aceitar uma vergonha dessa. Eu, como evangélico, como pastor que prego a palavra de Deus e acredito naquilo que prego, eu não poderia de forma alguma ficar sentado aqui. Foram os evangélicos que me mandaram para cá. Foi um dos maiores segmentos do estado de Santa Catarina que me colocaram na LESC, que é a casa de todos os catarinenses. E eu, que sou pregador da palavra de Deus e acredito piamente nas verdades elencadas na Bíblia Sagrada, não posso me silenciar diante de uma vergonha dessa, qual seja, que 90% dos evangélicos usam favor do governo para viver. Isso é uma vergonha. Se isso fosse verdade, o Deus que eu sirvo seria um Deus muito pobre, miserável, que não tem condições de suprir o seu povo. Mas desde a saída do povo, quando saíram do Egito em direção à terra de Canaã, a Bíblia Sagrada diz em Deuteronômio capítulo 8, que Deus sempre supriu as necessidades do seu povo, à medida em que o pé dos israelitas cresciam, o chinelo cresciam, a roupa crescia, e de dia e de noite Deus era a provisão para o seu povo. Durante 40 anos, aleluia, eu quero dizer para você, durante 40 anos não faltou nada para o povo de Deus. E não é agora, no governo do Lula, que os evangélicos vão passar fome, porque o nosso Deus é poderoso, é o dono do ouro e o dono da prata. E nós evangélicos não vamos ficar calados, aceitando um assinte desse, envergonhando a maior classe, o maior segmento religioso desse país, que são os evangélicos.
Finalizando a minha palavra, senhor presidente, quero dizer que nós vamos continuar firmes nesta casa, defendendo pautas importantes, relevantes, como a saúde, a educação, a infraestrutura e tantas outras pautas. Somos conservadores, acreditamos num Brasil diferente. Deputado Gessé Lopes, o senhor que é um exímio guerreiro aqui, que está aqui esbravejando nessa tribuna, vou continuar, vou somar o meu coro ao coro dos senhores, a voz dos senhores, porque o nosso ninho é o mesmo. Agora, eu sou evangélico, tenho prazer, alegria, orgulho de dizer que representa a CIADESP, a Convenção da Igreja Assembleia de Deus do Estado de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná, como as demais comunidades por onde eu passo pregando a palavra de Deus. Agora, ficar sentado, acreditando e aceitando que o nosso povo vive de esmola do Lula, daí não dá. Meu muito obrigado, Deus abençoe. Muito bem, deputado Júnior Cardoso, se me permite um comentário, deputado. Esse governo federal, informou-me aqui a assessoria que eu não posso fazer a parte, mas esse governo vive de maquiagem e de números que não condizem com a realidade no IBGE e em tantos órgãos e tantos índices divulgados que não condizem com a realidade. Com certeza esse número não condiz com a verdade, esse número não condiz com a realidade do povo brasileiro. Eu também, como pastor, como evangélico, somo-me também nesse coro com Vossa Excelência, nessa indignação sobre esses impropérios proferidos aí contra o povo evangélico. Obrigado. Deus abençoe. Para encerrar, então, breves comunicações, deputado Ivan Nates, Vossa Excelência tem a palavra por até 10 minutos. Senhores deputados, senhoras deputadas, alegria voltar a essa tribuna no início do período legislativo. Espero que a gente tenha, como sempre tivemos aqui, um ano muito produtivo, de muito resultado e de progresso, de crescimento para Santa Catarina. Esse é sempre o desejo de todos nós. E a Assembleia Legislativa é uma casa que alegra os catarinenses. Os catarinenses confiam na Assembleia, gostam da Assembleia, gostam dos deputados, pelo trabalho que a gente faz aqui. Então, espero um ano muito produtivo para todos nós. Saúdo a presença de Vossa Excelência, comandando os trabalhos hoje pela primeira vez. Dizer que meu coração transborda de alegria, porque Vossa Excelência é meu amigo, um cara maravilhoso, uma honra para todos nós tê-lo aqui na Assembleia Legislativa, deputado Mioto. Muito obrigado, deputado Ivan. Bom, dito isso, queria dizer que eu tinha programado falar sobre os escândalos lá da Prefeitura de Blumenau. Os escândalos da Prefeitura de Blumenau do governo passado, do governo de quem hoje é secretário de Estado, secretário da Casa Civil, que comanda milhões e milhões de reais e que trouxe para comandar esses milhões e milhões de reais justamente aqueles que tiveram batidas policiais, etc., na sua casa. Mas vou deixar isso para falar mais um pouquinho adiante, que a gente está buscando alguns documentos relativos a operações policiais que aconteceram no governo do atual secretário da Casa Civil, Mário Delbrandi. A gente vai falar sobre isso aqui na Assembleia nos próximos dias. Muito bem. Eu queria falar com vocês sobre uma proposta que já a gente conversou no ano passado, que é a questão dos cartórios. A gente fazer um grande levantamento a respeito da situação dos cartórios de Santa Catarina. Eu confesso que recebi, depois dessas manifestações, dezenas e dezenas de apoio de entidades que querem resolver definitivamente a situação dos cartórios em Santa Catarina. O custo elevado, em alguns lugares a má prestação de serviço, o desinteresse no atendimento com as pessoas e, fundamentalmente, senhores deputados, a ausência de tecnologia, avanço tecnológico nos serviços cartorários. Os serviços cartorários de Santa Catarina continuam como vieram com Dom João, em livros,
em carimbos, que custam fortunas, que não avançam em termos tecnológicos e que sustenta um sistema viciado em receber muito e muito e muito dinheiro da população. Um serviço que é prestado pelo Estado, um serviço cartorário, mas que, se a gente esmiuçar, procurar dados, nós vamos ver que não evolui, não cresce, não diminui o preço e é desproporcional. Desproporcional. E mais, tudo isso aconteceu porque a Assembleia Legislativa aprovou uma lei aqui no Parlamento que distorceu todo o sistema cartorário catarinense e fez com que eles quadriplicassem o valor do serviço, o valor da fortuna arrecadada pelo serviço prestado. E a Assembleia Legislativa tem a obrigação de fazer uma revisão dessa lei. Rever o que a gente fez aqui com os catarinenses aprovando essa lei. E nós temos, antes de eu mostrar, o apoio de muitas entidades nessa proposta da CPI dos respiradores. Uma delas, o ofício da Ordem dos Advogados do Brasil, Santa Catarina, pedindo que a Assembleia Legislativa faça esse trabalho de investigação. Eu quero mostrar para vocês alguns dados. Por favor, a gente compilou os pequenos dados do cartório em Santa Catarina. Eu queria que pulasse, por exemplo, esse aí, ampliasse, por favor. Senhores, o que a Assembleia Legislativa fez com os catarinenses? A Assembleia Legislativa aprovou uma lei que aumentou o registro sem valor em 349% no seu preço. Um aumentozinho básico, 349% num serviço prestado. As certidões, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei que aumentou em 150% o preço das certidões. A Assembleia Legislativa, inclusive, aprovei uma lei aqui que aumentou em 89% o preço das averbações, 59% o preço das cédulas de notas de crédito rural, 44% a convenções de condomínio. Cada condomínio em Santa Catarina tem que registrar lá a ata notarial do condomínio. A Assembleia Legislativa simplesmente deu um reajustezinho de 50% para esses registros, o custo desses registros. A tabela média foi de aumento de 50%. Sabe quanto foi a inflação naquele ano? Sabe quanto foi a inflação no ano de 2024? Foi 6%. 6% foi a inflação. E o que nós fizemos com o sistema cartorário catarinense? Reajustamos em 369, 150, 89%, 70% o preço do serviço cartorário em Santa Catarina. Eu queria mostrar uma outra tabela. Isso aí é do registro de imóveis. Eu quero mostrar agora do registro notarial. O que a Assembleia Legislativa fez? Aprovando a lei em 2024, aumentou a ata notarial em 101%, 97% para os arquivos de serventia, IGP, 70,9% de serviço, para prestar o serviço, adicional de unidade, 50%, cada vez que registra uma unidade nova num condomínio, que amplia, diminui, 50% nós aumentamos o preço do serviço cartorário, 44% de certidão pública na forma, escrituras de incorporação, 41%, tudo isso numa inflação de 7%.
Então, o que a Assembleia Legislativa fez? A Assembleia Legislativa errou. E errou feio. E eu estou dentro dessa. A média, porque nós erramos. Uma outra tabela, a outra. Porque nós erramos. O segundo ofício de registro de imóveis de Florianópolis acumulou, segundo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, 17.766.000 ano pelo serviço prestado. Numa média anual de salário do serventuário, do cartorário, de R$1.480.000. Ou seja, sobrou para ele por mês, limpo, por ser o dono do cartório, R$1.400.000 por mês, para prestar serviço público. No registro de imóveis de Chapecó, sobrou para ele, tirando todos os pagamentos, as despesas, R$1.289.000 sobrou para ele mês para prestar serviço público. Pode colocar, nós vamos falar muito sobre isso aí. O tempo está correndo, por exemplo, podia passar a outra tabela. O resultado desta prestação de serviço é que o dono de imóveis de Balneário Camboriú, ele não tem nada mais, nada menos, 2 minutinhos só para me concluir, já que não tem nenhum inscrito. Tem mais nenhum inscrito? Ok, temos tempo hábil, 2 minutos até 15 horas para Vossa Excelência concluir. Eu não tenho nada contra dono de cartório, absolutamente nada contra. Muitos são meus amigos, concursados. A discussão aqui não é contra dono de cartório, a discussão aqui é contra o sistema. A discussão aqui é contra o sistema. Nós conseguimos detectar que tem um dono de cartório que tem 239 imóveis registrados no nome dele em Santa Catarina. Isso é um enriquecimento desproporcional da prestação do serviço público. E por isso que é caro. Então nós temos que fazer, senhores deputados, uma revisão, um estudo na lei que a gente aprovou aqui. Se tiver tudo certo, vai ficar tudo certo. Se não está tudo certo, vamos ver onde a gente errou. Porque não há justificativa nenhuma para um serviço ser reajustado em 149%. Nós precisamos compreender se não há um ganho exagerado na prestação do serviço. É isso que a gente precisa entender. Se não é desproporcional entre o que você paga e o serviço que recebe. Porque se for desproporcional, aí é um crime contra a economia. Então eu convoco Vossas Excelências a assinar o requerimento de investigação, que não é caixas bruxas, não é absolutamente nada contra ninguém, mas é preciso fazer a revisão da lei que a gente aprovou aqui e que causou esse prejuízo, e eu digo prejuízo, sem sombra de dúvidas, para todos os catarinenses. Eu peço apoio de Vossa Excelência, o deputado Júlio Garcia já se colocou à disposição de ajudar, e a gente fazer uma grande investigação aqui, deputado Sargento Lima. Muito obrigado. Obrigado, deputado Ivanates. Encerrado o horário das breves comunicações, passamos ao horário dos partidos políticos. Primeiro partido a fazer uso da palavra por até 7 minutos, o bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PSOL. Inscrito o deputado Neudi Sareta. Vossa Excelência dispõe de até 7 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham esta sessão, quero fazer uma referência hoje sobre esse mês que nós vivemos, mês de fevereiro. Os nossos meses todos sempre têm uma referência a algum tema importante da saúde, tem alguns bastante conhecidos, Outubro Rosa, Câncer de Mama, Novembro Azul,
câncer de próstata e outros. E fevereiro, nacionalmente, nós falamos no Fevereiro Roxo, que é exatamente o mês em relação de conscientização e de reflexão sobre o Alzheimer, a fibromialgia e o lúpus. É, portanto, um período que nos convida a falar de cuidado, prevenção e, acima de tudo, cuidar das pessoas, que é o fundamental. Eu destaco esse tema hoje, justamente porque é um tema que mexe com vida de pessoas, envolve muitas pessoas. O Brasil vive um processo de envelhecimento da população e esse cenário, com certeza, amplia os desafios na área da saúde, exige uma atenção especial, de forma muito específica em relação às doenças crônicas, que comprometem a autonomia, a qualidade de vida, a dignidade. Tomemos como exemplo o Alzheimer, que é um processo de envelhecimento, né? É um processo de demência. Estima-se que hoje no país nós tenhamos cerca de 1.800.000 pessoas que convivem atualmente com a doença, que é uma condição progressiva, que afeta a memória, o raciocínio, a independência, atingindo, portanto, não apenas quem recebe o diagnóstico, mas também família e cuidadores que enfrentam uma rotina de dedicação e, ao mesmo tempo, de grande desgaste emocional. A fibromialgia é outra doença que tem sido falado bastante aqui, é uma doença crônica, né, que se caracteriza por dor generalizada, fadiga, alterações de sono, humor. Muitos até falam de uma doença invisível, mas que na verdade está presente. Nós temos estimativa que mais de 100.000 catarinenses são acometidas da fibromialgia. E recentemente tivemos sancionado pelo presidente da República a Lei Federal 14.705, que equipara a pessoa com fibromialgia à pessoa com deficiência. Nós temos legislação estadual também nesse sentido, e portanto é um período que deve servir de reflexão sobre essas doenças, aí incluída também o lúpus, né, que é uma doença autoimune crônica que pode atingir diversos órgãos do sistema e do corpo. Agora há pouco ainda falava com uma pessoa aqui que também enfrenta a questão da doença do lúpus. Então nós temos esses meses de reflexão, são importantes, não são apenas uma data meramente comemorativa. Eu mesmo propus aqui um projeto de lei, deputado Jair, presidente, Vossa Excelência que preside a nossa sessão nesse momento, e que restou aprovado, inclusive por Vossa Excelência e por todos os senhores deputados, que institui a Semana Estadual de Conscientização e Apoio aos Portadores de Parkinson e Alzheimer. Nós aqui temos uma semana específica, inclusive que ela coincide com o 7 de abril, que é o Dia Mundial da Saúde. Então essas datas, quando a gente tem essas datas comemorativas, não é apenas, olha, porque é um mês, porque é fevereiro roxo, né? Aliás, tem alguns meses que já tem diversas cores, tem outras referências também, né? Mas é porque nós precisamos avançar, e o Brasil tem avançado no reconhecimento dessas doenças, na construção de políticas públicas voltadas para o cuidado contínuo, mas precisamos avançar mais. Os desafios permanecem, exigem compromisso permanente do poder público e da sociedade. E como presidente da Comissão de Saúde, eu também não poderia deixar de trazer esse assunto e reafirmar esse compromisso na defesa de políticas públicas que ampliem o diagnóstico precoce, urgente, garantam um tratamento adequado, assegurem a dignidade às pessoas que convivem, nesse caso específico, o Alzheimer, a fibromialgia, o lúpus, mas todas as demais doenças também, que são doenças raras, doenças, enfim, que acometem pessoas e que trazem angústia, inclusive para os familiares, deputado Emerson, que convive também com esses pacientes. Então, falar de Fevereiro Roxo é falar de empatia, de respeito acima de tudo, é lembrar que cuidar de saúde é cuidar das pessoas e do futuro, do presente da nossa sociedade.
Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Neudi Sareta. Ainda no horário destinado aos partidos políticos, próximo horário do bloco Podemos, Republicanos, Novo. Não havendo manifestação, próximo horário do PP, também não havendo deputado presente. Próximo horário PDT. Próximo horário destinado ao PL, Partido Liberal, com a palavra deputado Sargento Lima. Vossa Excelência dispõe de até 16 minutos. Muito boa tarde, presidente em exercício, deputado Jair Mioto. Quero dizer para o senhor que essa cadeira orna bem com o senhor ali. O senhor ficou muito bem nessa posição aí. Obrigado. Esse é um sinal de alguma coisa boa que vem por aí na Obrigado, meu amigo deputado Lima. Senhores deputados, e principalmente você, que nos acompanha em casa e posteriormente irá nos acompanhar pelas nossas mídias sociais, nós vamos fazer hoje uma fala interativa dessa tribuna. Eu vou pedir para você que de A a Z, de Abelardo Luz às Orteia, marque o seu prefeito e marque os vereadores da sua cidade, independente de partido. Marque eles, porque o assunto ele é muito relevante. Tá? Eu vou apresentar duas imagens de duas situações que aconteceram no estado de Santa Catarina, tá? Para poder comentar sobre elas e vocês levarem esse assunto para dentro das prefeituras e para dentro da Câmara de Vereadores e para que você, cidadão, possa cobrar os seus representantes. Por gentileza, o primeiro é um videozinho, take bem curtinho. Bom, isso se trata de uma audiência pública realizada na cidade de Canoinhas, onde nós estávamos ali tratando, antes de aprovada nessa casa, uma lei de minha autoria, que decide que o fumo também poderá ser classificado no paiol. Obrigado, isso aí já é o suficiente. Ou seja, a classificação de fumo deixa de ser feita única e exclusivamente na esteira e passa a ser feita também no paiol, porque o produtor ele levava o produto para dentro da empresa, não havia um acordo entre as partes sobre o preço do fumo e ele tinha que pagar o frete de volta para a propriedade dele. Uma relação comercial que não precisaria nem mesmo de lei, mas foi necessário que a Assembleia Legislativa intervisse ali e vou falar para vocês, sem a menor vaidade, o voto do deputado Ivan Nats tem o mesmo valor da caneta do autor do projeto. Sem voto, nós não aprovamos nada. Foi essa casa que aprovou esse projeto de minha autoria. E por que eu estou mostrando ali o fumo ali? Porque a próxima preocupação do fumicultor, e nós estamos falando de mais de 60 mil famílias. E quando nós vemos essa estrutura bonita, esses vidros, toda essa luz acesa aqui, alguém está pagando por isso. E quem está pagando são esses que estão lá fora hoje, o contribuinte. Então, nós não podemos gerar prejuízo para essas pessoas. O dinheiro não nasce de uma cornucópia. O governador não tem uma máquina que ele gira lá, uma manivela dentro da Casa Agronômica e sai dinheiro do outro lado. É preciso que haja arrecadação. Então, nós temos que interferir nas relações para que elas sejam saudáveis e o Estado lucre e o cidadão também lucre. Quero mostrar a próxima imagem. Aí eu faço ali, eu dou o meu crédito à Nova FM, de onde eu baixei a imagem. Essa é a cebola que foram julgadas às margens da rodovia aqui no estado de Santa Catarina. Por quê? Obrigado. Porque o preço para a produção é superior ao preço da venda. Ou seja, poderia ter deixado apodrecer essa cebola no campo e ele ainda teria menos prejuízo do que ter colhido e colocado ali. O que eu quero dizer com isso? É o próximo passo, deputado Ivan. É hora de nós de crescermos diante de assuntos tão importantes, tanto para a questão do fumo quanto da cebola. É necessário que haja uma intervenção da Secretaria de Estado da Agricultura para que a gente possa impor limites também, para que nós possamos discutir. Gente, nós vamos estrangular o mercado com esse preço. A área plantada
Não é uma determinação, uma obrigação, uma intervenção do Estado, mas uma orientação que tem que partir da Secretaria de Estado da Agricultura e falar, olha, se você plantar mais 3 alqueires disso aí, nós vamos prejudicar o preço. E nós não estávamos nem mesmo monitorando o resto do país, porque essa cebola que causou essa baixa do preço vem lá da região sudoeste do Brasil, que espertamente plantou, colheu, e fez com que a cebola de Santa Catarina ela baixasse de preço. Ponto. A abundância do produto no mercado, o preço abaixa. Então nós deveríamos conversar mais sobre o que deixa o estado de Santa Catarina ser rico, ser bom. E ele é bom porque tem dinheiro no caixa. Nós dois, meu presidente de exercício, acreditamos em milagre. Mas para fazer aquilo que nós precisamos fazer aqui na terra, Deus nos deu saúde para conseguir dinheiro e pagar pelo aquilo. Pagar pela saúde, pela segurança, pela educação, pelo salário do servidor. É para isso que nós temos que começar a prestar atenção. E em que ponto que eu quero chegar? Se agiganta diante de nós uma reforma tributária, deputado Ivanates, que iniciou agora no dia 1º de janeiro de 2026 e vai ser concluída em 2033, que trata da arrecadação também dos municípios, onde nós vamos ter ali, deixa de se arrecadar pela produção e passa a se arrecadar pelo consumo. Quantos anos leva para intervir na mudança da matriz econômica de um município? Quantos anos de trabalho exaustivo precisa para poder falar, olha, vocês trabalhavam, região de Lages, que o senhor conhece bem, deputado Ivanates, e já vou lhe dar uma parte já, ali era uma região de pecuária extensiva, aquela pecuária campo que estava com gado lá dentro lá, foi coberto por pinos, o pinos já foi embora e agora está vindo soja. Quantos anos para mudar a matriz econômica? Então, por isso que eu disse, de A a Z, de Abelardo Luz a Orteia, marque seus prefeitos e vereadores. Vamos sair do campo da discussão, quem vai ser o vice do Jorginho, vamos sair da discussão se é a Carol, se é o Carlos, se é o Espiridião a mim. Vamos sair desse campo de discussão enquanto nós temos tempo e a situação econômica de Santa Catarina está muito boa, para que a gente possa manter esse padrão. Porque se a gente ficar se apegando em pequeninês, vereador, a tua oposição no município está travando o progresso daquele município. Pense dessa forma. Dê uma solução para mudar a matriz econômica do teu município, que vai ser preciso, que você não vai faturar mais sobre a produção, e sim sobre o consumo. Deputado Ivanates, Vossa Excelência, com a palavra, me desculpe ter me estendido um pouco aqui, mas o senhor tem a palavra. Obrigado, deputado Lima. E veja só a importância da gente ter vozes no Congresso Nacional. Vozes no Congresso Nacional que possam chegar a todos os cantos do Brasil para um preparo antecipado da plantação nacional. Um estudo amplo do que se vai plantar, quanto se vai plantar e onde se vai plantar, para não acontecer a subprodução de produtos que prejudicam verdadeiramente o produtor. O Congresso Nacional precisa de mais vozes que tratem desse assunto e que se preocupem com ele de verdade. A matriz energética, como Vossa Excelência está falando, a produção agrícola, o cuidado com o supercontrole, enfim, tudo isso. Porque a gente vive uma dicotomia, deputado Lima. A EPAGRE comemora o maior resultado por hectares da sua história, no milho, na soja, no trigo, no arroz. A EPAGRE comemora a maior produção por hectare. Ou seja, quanto mais tecnologia a gente tem, mais produz. Quanto mais produz, menos preço tem. Então, existe esse processo. Eu acho que esse debate que Vossa Excelência faz é importantíssimo. Tem que ser levado para o Congresso Nacional, tem que sair aqui da Assembleia Legislativa e se tornar uma voz recorrente lá em Brasília. O estudo prévio nacional, do campo nacional de plantação, para que a gente não tenha super safra, muita plantação do mesmo produto e, obviamente, produtos jogados fora, preços incompatíveis com o mercado,
uma política internacional de importação efetiva que garanta ao produtor colocar seu produto fora do mercado. Então, acho que o debate aqui na Assembleia Legislativa é muito produtivo, mas Vossa Excelência vai concordar comigo que o Congresso Nacional, ele precisa alertar os órgãos a respeito disso que Vossa Excelência fala, que é a superprodução, o produto jogado fora. Então, parabéns a Vossa Excelência. Vossa Excelência é verdadeiramente uma voz da agricultura catarinense, do produtor catarinense, tem feito isso aqui, e a gente precisa de mais gente fazendo esse tipo de debate. Parabéns, deputado Lima. Eu agradeço, deputado Ivanatos, por ter usado toda a sua experiência que tem aqui nessa casa, um deputado mais experiente que eu, para abrilhantar mais ainda a nossa conversa, a nossa discussão aqui, que é uma conversa, é uma discussão. Nós vamos falar, deputado Ivan, que a China compra 70% da soja brasileira, e se ela parar de comprar agora, um quarto da nossa soja nós temos para quem vendeu, o restante não. Nós estamos falando de valorizar, de ter uma comunicação inteligente, de correr da superprodução, de impor limites um pouco, porque prestar financiamento, você já sabendo que o preço está baixo, você busca os órgãos responsáveis do Estado, ele vai falar assim, plante, mesmo sabendo da baixa de preço. Olha o sacrifício que é hoje você conseguir o seguro da safra. Nós estamos falando, como eu disse aqui, da coluna mestra que sustentou o Estado de Santa Catarina durante a pandemia. Nós estamos falando do salário do servidor público que pinga na conta dele no final do mês. Data máxima vem aos defensores do Orelha. Me perdoem os foliões. Me perdoe quem preparou sua fantasia. Mas na América Latina estão torcendo pelo insucesso do Brasil. O nosso concorrente está ali do lado. Está aqui, aquele país, deputado Jair Mioto, que nós tirávamos sarro quando algo não prestava, a gente falava, isso veio lá do Paraguai. A concorrência está ali do lado. Então me perdoe os foliões, me perdoe os defensores da Orelha, mas para fazer a ração da Orelha nós vamos precisar de soja. Simplesmente isso, eu não sei qual parte que ninguém entendeu. Nós temos o corredor do soja aqui no estado de Santa Catarina, BR-101, até o quilômetro 0 da 280. Um marco da vergonha, uma cidade que tem 500 anos de idade. E como disse, quem sabe, eu sou de direita, sou defensor do meu presidente Jair Bolsonaro, mas 500 anos tem aquele porto. 500 anos. E se alguém acha um caos passar por Itajaí, tenta pegar o quilômetro 0 até o trevo do Itinga, em Joinville, para poder acessar o porto de São Francisco do Sul. Aí você vai conhecer o que é sofrimento, o que é suplício. E por ali tem soja de Santa Catarina, de Goiás e do estado do Paraná. Todo mundo gosta de dinheiro. Deputado Emerson Stein, todo mundo gosta, prefeito gosta e tem que gostar mesmo. Mas como eu disse, está se agigantando à nossa frente uma reforma tributária que até hoje eu não encontrei um cunhudo que a explique quem vai ter prejuízo e quem não vai ter. Desafio a plateia aqui e você que está em casa, coloca no Google, quem sairá perdendo com a reforma tributária? Você não vai achar uma única resposta exata. Como é que os nossos municípios, que a grande maioria tem a sua economia baseada assim, única e exclusiva na agricultura, vão arrecadar do consumo? Explique-me para mim isso, prefeitos. Vão pagar a folha de pagamento do servidor do município com o quê? Com dinheirinho do banco imobiliário? Com folhinha de dinheiro, igual a gente fazia quando brincava com as crianças, porque pegava a folha da árvore, era o dinheirinho? É com isso? Vamos colocar o pé no chão, gente.
Vamos colocar o pé no chão. E não falta a concorrência externa, que são outros países, nós temos a concorrência interna, que são os outros estados que olham para Santa Catarina. Basta ver a propaganda que todo mundo está fazendo contra o estado de Santa Catarina no Brasil. Como se nós aqui em Santa Catarina, no final da tarde, a gente sacrificasse uma virgem, se a gente marchasse como se estivesse lá na frente do Führer, uma pantomima que só existe na cabeça dos mais idiotas. Olhem a campanha contra o estado inteiro, independente do teu partido. É contra os catarinenses. Contra os catarinenses. Já vão começar a falar, não compre, já estão falando, não vá visitar Santa Catarina, não faça turismo lá. Já vão estar falando, não comprem produtos catarinenses. Aí vai ir o boi com a corda, eu quero ver vocês discutindo quem vai ser o vice do Jorginho, se é a Carol, se é o Esperidião, a minha vai ter, é aquela piada do inferno, não vai ter a lata e nem a alça da lata para carregar. Então nós temos que manter os dois pés no chão. Ah, o PL está rachado, o MDB está rachado. Então, o Estado está rachado, se nós falharmos. O Estado vai ficar rachado se nós falharmos nessa empreitada de defender com amor esse Estado. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Sargento Lima. Lembrando que 70% da nossa economia é agronegócio. Continuando o horário dos partidos políticos, próximo horário do Bloco Social Democrático, MDB, PSDB. Deputado Emerson, gostaria de fazer uso da palavra? Não? Encerrando o Bloco União, PSD, PRD, também não há nenhum inscrito. Suspendo, então, encerrado o horário dos partidos políticos, suspendo a presente sessão até às 16 horas, quando retornaremos com a ordem do dia.